Mas, enfim, Vamos lá. nossa saída... A nossa agora. Vamos falar de saúde aqui. Você sabe o que foi que... Aí foi o violão, né? Põe o violão ali em cima para não cair. A gente, essa semana aqui, acho que foi, quando foi? Segunda-feira que eu fiquei tava com tirinha no braço aqui? Foi segunda, né? Então, eu fiquei durante... Eu vou usar o meu exemplo para vocês começarem a entender por que a gente vai falar disso hoje aqui. Não só disso, a gente vai falar sobre mochila pesada, vai falar sobre tendinite e tudo mais. Muito tempo você mexendo no mouse, por exemplo, né? Uhum. Aí eu queria... Por conta disso, foram quase 13 anos, todas as noites, né? De 11h30 da noite até 5 da manhã. Eu fazia o Jornal da Manhã, de 5 a 5h30, ali eu parava, mas... A noite toda no mouse, buscando notícias, aquela coisa toda. E por 13 anos eu acabei daí tendo uma dor, que veio pra cá, aí eu ia na massagista, na fisioterapeuta, e faz RPG, aquelas coisas todas que você já deve estar acostumado, né? Bom, e acontece que, quando eu vim pra cá, hoje eu não tô o tempo todo no computador, mas quando eu fico eu sinto dor. E aí eu não sei se exagerei no final de semana, e aí tinha aquela dorzinha. Aí eu queria te perguntar o seguinte, movimentos repetitivos, qualquer pessoa que esteja assistindo agora, quer dizer, um trabalho onde ela está, o famoso LER. Tá. Dá para confundir que é LER ou é tendinite? As duas são a mesma coisa? O que é? Nossa, se é, fantástico, Hilda. Muito bom você colocar isso. Tá, vamos tentar mais uma vez, né? Fazia tempo que eu não tinha a oportunidade de tentar definir bem essas situações todas. O quadro de tendinite, que é um quadro inflamatório de um tendão. E quem é o tendão? O tendão é aquela estrutura que liga uma musculatura a uma estrutura óssea. Ele faz a ponte de ligação, ele entra na estrutura óssea, se liga para mantendo a tensão da musculatura. Quando a musculatura exige um movimento, esse tendão, como um elástico, faz a estrutura óssea se mexer. Então, ele se elo de ligação. Esse tendão pode sofrer, por uma série de razões, um quadro inflamatório. E o que é o quadro inflamatório? Habitualmente, quando a gente lança essa pergunta, a primeira resposta que vem é que inflamação é uma doença, que dói e que dá desconforto. Não. Inflamação é um processo que o nosso organismo usa para reparar um tecido que foi lesado. Quando você fala lesão, a ideia primeira que vem é que a coisa rompeu, rasgou ou quebrou. Temos que tomar cuidado também com isso. Lesão é uma palavra muito grande e ela significa, na verdade, uma alteração de comportamento fisiológico habitual. Quando você fala da lesão com relação aos tecidos vivos. Muito bem. Essa falta de comportamento habitual, ela pode ser de duas formas. Ou você ter a lesão que a gente chama de lesão orgânica, que é aquela que dá sintoma, dá sinais diferentes, funciona mal, mas a estrutura está preservada no seu ínterim. Então, lá o tendãozinho está íntegro, o elástico está íntegro e tal. O músculo está íntegro, o estômago está íntegro. E existe a lesão da estrutura, que é aquela onde você rompe essa estrutura, ou ela desfiou, ou ela rasgou, ou ela quebrou, ou ela fez um buraco, uma úlcera. Então, isso é uma lesão da estrutura. A outra é uma lesão orgânica. Então, definimos o que é lesão e definimos o que é o processo inflamatório. Ele não é uma doença, ele é a reparação dessa lesão, ou orgânica ou estrutural. A lesão consegue ser reparada quando estrutural pelo processo inflamatório? Não. A orgânica, sim. Então, estabelecida a identidade de cada uma das coisas, vamos voltar ao nosso processo inicial. Então, eu tenho uma tendinite, eu tenho um tendão inflamado. Essa lesão, habitualmente, ela é orgânica. Ela dá dor, dá sintomas, mas o tendão está íntegro. Ele não houve lesão da estrutura dele, Esse reparo vai ser feito pelo nosso organismo através do processo inflamatório. O que ocasionou essa lesão orgânica? Foi uma sobrecarga de movimento? Pode ser que sim. E aí você tem a lesão por um esforço repetitivo. Isso aqui é uma doença? Não. Isso é um capítulo criado do ponto de vista administrativo, legal,
para informar que aquela lesão que aquele tendão tem como origem um trabalho que foi repetido por muitas vezes sem a condição dele suportar. E aí ele se machucou. Chegou a exaustão. Então, chegou a exaustão e se machucou. Então, vamos separar as duas coisas. Patologias, doenças ou problemas que o nosso organismo tem está num capítulo completamente separado. Portanto, lesões por esforços repetitivos, traumas repetitivos do trabalho, doença ocupacional relacionada ao trabalho, DORT, não é doença. Quando você chegar e falar, eu tenho uma LER. Não. Você tem uma LER, que significa você tem uma lesão de alguma estrutura por um esforço repetido. Que lesão que é? Preciso saber que lesão que é. LER não é doença. DORT não é doença. É um capítulo que abrange algumas doenças que podem ter sido ocasionadas por um esforço repetitivo. Agora acho que ficou claro. DORT, do que é mesmo? Doença ocupacional relacionada ao trabalho. Foi um dos nomes que já foi utilizado para lesões por esforços repetitivos. Tá, mas eu quero anotar, porque senão depois eu esqueço. Então tá bom. Trabalho. Depois dos 40 a gente esquece. Não. Então, são duas coisas diferentes. A tendinite que você teve pode ter sido originada pelo trabalho? Pode ser que sim e pode ser que não. Para isso, como saber? Para isso, tecnicamente, o Ministério do Trabalho, mais algumas entidades, algumas escolas médicas, mais trabalhos físicos, mecânicos, começaram a avaliar o quanto cada estrutura dessa suportaria em termos de trabalho e fizeram disso uma média. Então, se criou numericamente uma tabela e diz assim, bom, as pessoas que digitam, se o cara digita, o rapaz ou a moça digita X 1000 palavras por minuto, durante tanto tempo, nas condições de clima tal e etc., sentado de tal jeito, e tiver uma dor em tal lugar, essa dor naquele lugar, que é uma doença naquele local, uma tendinite, uma sinovite, é uma lesão por esforço repetitivo. Porque ela tem aquela característica. Digitou tantas palavras por tantos minutos, na cadeira de tal jeito, no teclado posicionado assim e tal. Isso dá para ele a característica da lesão por esforço repetitivo. Para isso, tem um capítulo chamado Norma Regulativa, NR. Essas NRs, que foi criadas pelo Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, essas entidades médicas que acompanharam a criação disso, estabeleceram uma série de parâmetros. E, normalmente, o médico do trabalho, que é o médico que tem isso como especialidade, é que tem a capacidade de saber lidar com essas normas regulativas. E ele vai falar, bom, o senhor tem uma dor no ombro, eu tenho uma dor no ombro. Será que essa dor foi ocasionada por esforço repetitivo ou não? Então, ele vai fazer uma série de avaliações no ambiente de trabalho, o que você faz, como você faz, sua altura, seu peso, sua idade. Fala, bom, isso aqui cai em tal lugar. Se cai em tal lugar, é uma lesão por esforço repetitivo. Se não cai, não é. É uma lesão da estrutura. Vamos cuidar dela. Então, muito cuidado. Você não tem uma doença chamada LER. Você pode ter uma tendinite, uma sinovite, uma lesão, uma rotura do tendão, uma fratura por estresse, que pode ter sido ocasionado por um esforço repetido ou não. Acho que agora ficou claro. Eu acho que sim. E claro que tudo isso que você acaba de falar vale para joelho, para perna, quer dizer, dói a perna, alguma coisa, né? Também, não é? Olha, também outra coisa que você colocou bem, porque normalmente, habitualmente, a gente recebe sempre as lesões por esforços repetidos muito mais comum nos membros superiores. Mas o membro inferior também pode ser vítima também disso. Sofre. Por exemplo, alguém que faz uma fratura de estresse porque tem que andar muito. Ele pode ter uma fratura de estresse. Um carteiro. Carteiro. E, inclusive, eles não usam mochila. Eles colocam o maior peso num dos braços. O que é um equívoco. Uma fascite plantar, por exemplo, uma dor no fáscia do pé. É uma inflamação que ocorre no fáscia, que é uma capa que sustenta a musculatura e a estrutura óssea do pé. Essa capa pode, por várias vezes, inflamar, principalmente onde ela nasce, que é bem na base do calcânio, que é um ossinho do calcanhar, que é um desenho do calcanhar, que é um ossinho mais ou menos desse formato, e na ponta dele ele fica assim angulado, e na ponta dele nasce uma capa chamada fáscia plantar. E muitas vezes, por andar muito, calçado ruim, calçadas ruins, e outras coisas ruins, você acaba machucando esse fáscia, que pode estar ligado por um esforço repetitivo. Ele tem que andar muito, que é o trabalho dele, e acabou machucando o fáscia. Nem sempre. Vou dar um outro exemplo. Muitas vezes, o pessoal que trabalha aí digitando,
Ela digita lá suas palavrinhas, vai e tal, mas chega em casa, aí tem que ir lá torcer 10 calças de brinda dos 2 filhos, do marido, esfregar não sei o quê, etc e tal. E muitas vezes isso pode ser o fator de sobrecarga final para trazer a tendinite. Então não é por um esforço repetitivo do trabalho, é o quanto a mais você faz em casa que traz o problema. Veja como é difícil estabelecer bem esse parâmetro. Por isso, inclusive, que algumas pessoas até vêm alguns pacientes, doutor, mas eu acho que o meu é leve. Você fala, olha, você tem que procurar o médico do trabalho. Você tem que conversar com ele porque ele tem que estabelecer uma série de parâmetros e de princípios, estabelecer isso muito bem e aí sim, se for, ele vai dizer, não, isso aqui é do trabalho, você tem o direito, inclusive, se for do trabalho, de mudar de lugar, de ter um período de descanso maior. Certo. Isso é previsto até em lei.